para mim é motivo de alegria. Nós estamos aqui com os irmãos, louvando e bendizendo o nome do Senhor. E fiquei até um pouco surpreso com o convite da irmã, mas estamos aqui, né? Glória a Deus. Para a gente meditar um pouco na palavra do Senhor. Aleluia, Deus. E falar aquilo que o Senhor colocar no nosso coração. Eu queria pedir aos irmãos abrir a Bíblia no livro de Daniel, capítulo número 3. Nós vamos ler uma passagem bastante conhecida dos irmãos. O irmão Sábio até já citou ela aqui no começo do culto. Como é um assunto mencionado a jovens, né? Glória a Deus. Daniel capítulo 3. A gente vai ler do versículo 15 até o 18, para não estender muito a leitura. Amém? Amém. Versículo 15 diz assim: Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da citara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, de toda sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas se não adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego, e disseram ao rei Nabucodonosor: Não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Amém? Até o versículo 18. Estamos indo. Irmãos, o texto que a gente leu não é muito uma novidade, né? É um texto bastante conhecido da igreja, bastante conhecido de até mesmo por pessoas que não são crentes. Mencionado a história de Sadraque, Mesaque e Abednego. E às vezes a gente se acostuma tanto com o texto e a gente não para analisar alguns detalhes, algumas coisas, porque a gente já está tão acostumado com a história que a gente já começa lendo sabendo o final da história. Então a gente não fica tão surpreso com aquela história, né? A gente já está bem familiarizado com aquele texto. Mas sempre quando eu leio aqui essa história, me chama muita atenção a fé desses três jovens, a ousadia desses três jovens, né? Porque não é só a maneira como eles afrontam, como eles confrontam o rei Nabucodonosor. Não é só por eles se negarem e dizerem que não vão adorar a imagem. É sobre o contexto em que eles estão vivendo. É sobre a atualidade deles, vamos dizer assim. O estilo de vida em que eles estavam vivendo, a geração em que eles estavam vivendo. Glória a Deus. Porque adorar a Deus e permanecer fiel a Deus no tempo bom é fácil. Louvar a Deus assim dentro da igreja é fácil. Quando tudo vai bem é muito fácil. Mas no tempo de crise é muito difícil. E se tem um tempo de crise mencionado na Bíblia, foi o tempo do cativeiro babilônico.
Se você encontrasse um judeu e perguntasse a um judeu qual a história do seu povo antepassado, em que eles não gostam de falar, seria o cativeiro babilônico. Porque foram um cativeiro de 70 anos e foi uma fase da sua história em que eles passaram por muitas humilhações, né, muito sofrimento, muita perda. E isso se deu ao caso de uma desobediência muito grande a Deus. Se nós formos analisarmos a história ali no livro de 2 Reis, no capítulo 24 ao 25, a gente vai entender melhor o início dessa história. O povo vivendo uma apostasia muito grande, o povo não temia mais a Deus, não obedecia mais a Deus, né? Infidelidade, prostituição. Então foi nesse meio que, nessa geração, que aparece Daniel e seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego. É nessa geração, nesse estilo de vida, nesse contexto que eles aparecem, que eles surgem. O profeta Daniel muito falou, muito profetizou a respeito desse tempo. Inclusive, profetas mentirosos, que eles vivendo num tempo de pecaminosidade, num tempo de frieza, de apostasia, e os profetas mentirosos profetizando, dizendo que Deus estava abençoando, que Deus ia abençoar, que eles iam crescer, que eles iam prosperar. E Deus levantando Jeremias e anunciando que viria juízo da parte de Deus sobre o povo. O resultado disso foi que Deus levantou uma nação ímpia, a Babilônia. O rei Nabucodonosor invade o território judeu, prende o rei, prende as pessoas, levam para a Babilônia como escravos. Judá é totalmente destruída. De uma forma resumida, o templo destruído, as casas destruídas e o povo levado cativo para uma nação ímpia. Foi nessa geração, foi nesse meio que estava Daniel e seus 3 amigos. Para mim, Daniel e os seus 3 amigos, eles não enfrentavam apenas a fúria do rei. Eles enfrentavam a atualidade deles. Eles enfrentavam a maioria do povo deles, do povo que se chamava pelo nome do Senhor. Nós estamos falando de um povo que Deus tirou lá do Egito, passou pelo deserto, entraram na terra prometida e agora se rebelaram contra Deus. Já não temia mais o Senhor. É nesse contexto que nasce Daniel e seus 3 amigos. O resultado é que eles são levados como escravos para uma nação ímpia. Chegando lá, o rei seleciona alguns jovens para trabalharem no palácio, e no meio desses 3 jovens estava Daniel e seus 3 amigos. E já desde o início, no capítulo 1, se nós olharmos no versículo 8, eles já se propuseram a não se contaminar com os manjares do rei. Desde o princípio é como quem diz: nós estamos indo como escravo para uma nação ímpia, mas eu não vou abrir mão de obedecer, de temer, de guardar as palavras do Senhor no meu coração. Bendito seja o nome do Senhor. Quem sabe se no coração de Daniel e de seus 3 amigos não estava aquela palavra que os irmãos cantaram aqui agora há pouco: eu estou indo para lá, e ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja mantimento, ainda que o fruto da videira minta, todavia eu me alegrarei no Senhor, independente do que acontecer. Eu vou me alegrar no Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Já desde o princípio, eles guardavam o desejo do seu coração de obedecer a Deus. E a coisa vai estreitando. Não é só nessa cena que a gente muito conhece,
Daqui a pouco o rei também tem seus deuses. E ele quer que todos o adorem, que todos adorem os seus deuses, as suas imagens. E lá no versículo 12 do capítulo que a gente leu, tem uma informação que é bastante interessante. Porque o rei cria um decreto, faz a sua imagem, a estátua, e cria um decreto. E diz que todos deveriam se prostrar diante da sua imagem e adorar. Todos, governadores, prefeitos, todos, Aleluia. tinham que adorar quando ouvissem toda a sorte de música. Então, Daniel, aliás, Sadraque, Mesaque e Abednego, não se prostraram diante da imagem. Glória a Deus. E nessas horas o que não falta é um fuxiqueiro, né, um leve-trás. Então não faltou nessa hora também alguém para ir lá no rei, avisar ao rei que alguém não tinha adorado a sua imagem. E ele chega lá, o decreto do rei era para se prostrar diante da sua imagem. Mas quando eles chegam lá, eles dizem assim: há uns homens judeus, versículo 12 do capítulo 3, há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fazem caso de ti. Aí eles dizem: até os deuses não adoram, nem a imagem que tu levantaste. Então, a gente já observa aqui outro princípio que Daniel, acredito, e os seus 3 amigos vinham guardando. Eles não se contaminaram com os manjares do rei, eles não adoraram as imagens do rei, os deuses da Babilônia, e agora eles não se prostram diante da imagem do rei. Eles guardavam princípios desde o momento em que eles entraram na Babilônia. Eles propuseram no seu coração não se contaminar, e eles foram até o fim. Eu acho interessante porque quando a gente começa a ler a história e conhece o final da história, parece que foi tudo normal. Mas quando você descobre tudo isso aqui, o período em que eles estão vivendo, a gente imagina a fé, a confiança deles, e nem sabiam se Deus livraria eles da fornalha de fogo. A gente lê o início, saber que eles estão indo para a fornalha, saber que Deus livrou eles da fornalha é uma coisa, mas se a gente se imaginar naquela cena, a gente viver a realidade daquela cena, a gente percebe que foi muito mais do que isso. Foi muito mais do que apenas negar ao rei. Se isso acontece no período em que eles estavam no deserto, em que o mar vermelho se abriu, a rocha brotava água, maná caía do céu, as nações se levantavam contra o povo hebreu e perdiam, Deus guiava o povo no meio do deserto, vários milagres acontecendo. Se é nesse período, a gente nem ficava tão admirado, mas no tempo em que estavam aqui Daniel e seus amigos, isso não estava acontecendo. Na geração em que eles estavam vivendo, isso não estava acontecendo. Eles não viam isso, por causa da apostasia do povo, por causa do pecado do povo, a distância do povo de Deus. Mas eles se propuseram, independente de eu estar vendo isso ou não, eu não vou negar o nome do Senhor, eu não vou me prostrar diante da imagem. O rei diz: quem é o Deus que poderá livrar vocês das minhas mãos? E eles respondem: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente da tua mão, ó rei. E aí ele diz assim: e se não, se Deus não nos livrar, fique você sabendo que a gente nem vai adorar a tua imagem e nem vai adorar os teus deuses. Louvado seja o nome do Senhor. Dizer isso, conhecendo o final da história, é muito fácil. Mas dizer isso,
uma fornalha de fogo ardente do seu lado, e o rei mandando aquecer 7 vezes mais, não é para qualquer um. No período em que eles estavam vivendo isso, não é fácil. Louvado seja o nome do Senhor. E aonde eu quero chegar com tudo isso? É que vale a pena obedecer a Deus. Mesmo em tempo de crise, mesmo em tempo de dificuldade, mesmo se a fornalha de fogo, se Deus não tivesse livrado, vale a pena permanecer no Senhor. Há uma porta de escape para quem obedece ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Deixar de orar, ou continuar orando, melhor dizendo, com um decreto, que se você orar a outro Deus, você será lançado na cova dos leões. Aleluia. Apenas lendo isso e sabendo o final da história é muito fácil. Mas você ler, mas você viver isso, sabendo que tem uma cova de leões lhe esperando, é mais difícil, é mais complicado. Por isso que eu fico admirado com esses jovens. E detalhe, eles eram jovens, estavam se destacando na maioria, e no meio disso tudo, não houve nenhum outro judeu que a Bíblia mencione que não adorou a imagem do rei. Talvez os seus amigos, o povo que veio com ele escravizado, talvez estivessem dizendo que aquilo era papel de louco. Rapaz, a fornalha está acesa, te esperando, tu vai fazer isso? Vou. O rei mandou aquecer 7 vezes mais, você vai fazer isso? Vou. Louvado seja o nome do Senhor. No final de tudo, o Senhor livrou eles, o Senhor guardou a vida deles, e aí com a geração ímpia, viu um mover do Senhor naquele lugar, por causa da obediência de 3 jovens. Então eram essas as palavras que o Senhor colocou no meu coração. E termino dizendo que, mais uma vez, que vale a pena a gente permanecer no Senhor. Independente do que possa acontecer, do que possa vir em nossa direção, vale a pena a gente continuar obedecendo, guardando princípios, guardando a palavra do Senhor. Que o Espírito Santo possa falar mais alto no coração dos irmãos. E eu agradeço a oportunidade em nome de